É desse jeito. Simples assim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Nós falamos aqui diretamente do Motaprod Studios, nos arredores de Piazza del Duomo. Você gostou do sotaque? A pronúncia, então, a pronúncia tá italiano é meu forte. Te mete em Milão, Itália. A torre de Pisa caía. Aí, ó. Jesus! A singelos 9.254 quilômetros da Praça Avaí. Sejam todos muito bem-vindos. Curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal da igreja. Lá você vai encontrar muitas coisas que vão edificar a sua vida, vão melhorar a sua relação com Deus. E você vai ser muito edificado, como vai ser edificado hoje. Aqui, porque nós temos uma convidada que eu vou deixar a Manuela apresentar. Ah, com certeza, porque estamos aí no mês de celebração dos 20 anos da Igreja Batista Carioca e a gente buscou o suprassumo do inventário humano que a gente tem. Meu Deus do céu! Que a gente tem Creme na de la Carioca. creme da- Creme de la creme de carioquê. Trouxemos essa mulher espetacular, professora. O que mais que a gente pode colocar no teu currículo aí, Eu já Lúcia? fui terapeuta, Gente... discipuladora. Olha isso, são tantas atribuições. Sim, Se sim, puxar são aqui o currículo, vai tantas ser emoções. um papel, né? Sem tamanho, Sim. né? Seleção brasileira de vôlei. que mais? É Tô verdade. brincando. Seleção brasileira de vôlei, que é mais? Sim, Também, né? claro, nossa. E amante de futebol, que eu sei que você gosta de futebol. Gosto. É. E voleibol. E voleibol Aí. também? Eu também Sim. gosto. Nossa querida irmã Lúcia Inês. Sou eu. Sou eu. O Jucá é seu mesmo ou do Rogério? Não, é do Rogério. É do Rogério? O meu acaba no Lopes. No Lopes. Aí chegou o Jucá. É igual a mim. Assim, eu peguei o chique do Killing, obviamente não nasceu de mim, não veio de mim, né? Veio dessa pessoa aqui, desse Aqui, ó. supra-sumo, Uau. do Aí. creme de la creme de Rio Grande do Sul. Uau. Tchê. É, totalmente tchê. Aí eu tchezei meu nome também, botei Aí, um Killing. botou o dela e mais o meu ainda, né? É, eu botei- Agregou é. todo um valor Sim, ali que já sim. tinha. Ficou um nome quase da realeza, né? 4 só faltou É, o Orleans meu sobrenomes. e também. Bragança no né? final. São 5 nomes. Blá, 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 blá. Jucá. É isso mesmo, mas o Jucá no final dá aquele Sim, requinte, assim, sim, né? sim. E pra gente começar, a gente sempre, antes de falar da Carioca, falar de toda a trajetória, a gente sempre começa com aquele toque especial de como Cristo encontra a Lúcia Inês, assim. Olha, Né? é perfeito que realmente ele me encontrou. Eu não venho de família evangélica, né? Minha família é católicos, espíritas, umbandistas. Então, eu não conhecia nada de igreja evangélica. E Jesus me convidou para fazer parte de uma igreja evangélica através de sonhos. A minha mãe, na época, ela estava com uma depressão profunda e era muito difícil você conviver com uma pessoa extremamente dinâmica. Nós não sabíamos preço de absolutamente nada, que a minha mãe tomava conta de tudo. Ela conduzia a vida de todo mundo, né? Exatamente. Chegou uma época que minha mãe chorava pedindo para a gente não ir trabalhar. Então, foi uma época muito dura. E nos dias mais difíceis de convivência com a doença da minha mãe, Deus me dava um sonho. E foi o mesmo sonho num período de 1 ano. Não todos os dias, Sim. mas exatamente nos dias em que eu me sentia mais... Sabe aquela hora que Vulnerável, você... Vulnerável, aquela hora que você vê que não tem condições de fazer nada para ajudar a minha mãe. E o sonho era o seguinte, eu sonhava que eu estava numa igreja que eu sabia que não era católica porque não tinha santo. Sim. Né? E eu olhava para minha frente, eu via que tinha assim uma cruz, tinha um homem falando para mim, eu sozinha dentro daquela igreja com aqueles bancos de madeira, e eu me perguntava no sonho, gente, o que eu tô fazendo lugar é esse, né? aqui? Que lugar é esse? Mas antes de eu acordar, Deus dizia para mim, presta atenção na janela da igreja. E era uma janela com pedacinhos de vidros coloridos. Uhum. E eu acordava. No dia que eu tinha esse sonho, eu passava maravilhosamente bem. Sabe, como se eu tivesse tomado Lexotan nas veias. Mas calma, tranquila. E durante um período de 1 ano eu comecei a ter esse sonho e Deus foi me evangelizando através desse sonho.
Preparando o seu coração, né? Exatamente. A minha mãe, antes de morrer, que minha mãe só começou em 87, em 88, a minha mãe já, além da depressão, um câncer, por causa da depressão, Sim. né? Sim, somatizou, né? Exatamente, que ela dizia que não queria viver mais. Então, eu cheguei para ela e disse assim, mãe, eu vou virar protestante. Ela, quer? Você é protestante? Você fuma? Você gosta de baile? Não, que isso é bobagem, não sei o quê. Mas isso já era uma convicção. Ok, fui parar em algumas igrejas. Mamãe falece, eu vou procurar umas igrejas. Fui em uma que eu disse, gente, pelo amor de Deus, nem pensar. Isso aqui não faz parte da minha vida não é pra nunca. Mim. É. Não é para mim. Só que eu trabalhava como publicitária. Na época eu já fui publicitária. Então, trabalhava como publicitária na época e tinha um rapazinho que era Boira Batista. E ele disse para mim, Lúcia, eu morava já na Fábrica da Luz ali, perto da Dias da Cruz. Poxa, quando você sobe a Ermengarda para trabalhar, o ônibus passa ali, tem uma igreja do lado esquerdo. Aí eu nunca tinha visto, nunca, na minha vida. Aí eu, fui para Mocidade. Só que a Mocidade não é dentro da igreja, ela é no prédio anexo. Ok, Jesus Cristo mudou meu viver, chorei de me acabar, eu disse, é isso, ok, vou embora. A menina, não, Adriana Cabral. Ela disse, não, agora vamos para o culto. Gente, quando eu entro na igreja e olho para a janela... Ah, era aquela janela do sonho. Era a janela do sonho. Ai, glória a Deus. Né? Então, e eu disse para Deus, cheguei em casa. Ai, que bênção. Né? Nisso, a sua mãe já tinha falecido, eu morava sozinha com a minha irmã. E o pastor do sonho, adivinhem quem era? Ah, não. Mentira, era ele? Juro. Caramba! Ele, o PR. PRW. Eu digo para ele, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Quem me juntou com o senhor... Foi o Senhor, Deus. né? E mais, ele não era o pastor sênior, né? Ele era o pastor adjunto. E depois ele se tornou o pastor titular e ele foi quem me batizou. Olha, que legal. Então, isso foi no céu. Não posso fazer nada. Eu digo para ele, o senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então... São essas coisas que Deus faz. Então, para mim, porque não tinha ninguém que pregasse para mim. Sim. Ninguém. Então, Deus, ele foi e arranjou uma maneira de me encontrar. Ele encontra. É. Me encontrou. E você sente, Lúcia, que se de repente você falando que Deus acabou que te preparou para Sim. isso, né? Você acha que se de repente alguém falasse de Jesus diretamente com você, ia rolar aquela resistência? Porque às vezes, sim, né? Sim. Jesus, ele conhece a gente. Isso gente, eu acho... Então, é justamente nisso que eu quero chegar. Ele faz do jeito da gente. Ele Com sabia certeza. que eu teria uma resistência, né? Sim. Porque justamente por não ter nenhum crente na minha família, eu teria uma resistência muito grande. Era, que crente? Que isso? Então, ele foi quebrantando o meu coração. Amém. Né? Tanto que eu não levantei a mão. Eu não precisei de apelo. Quando eu entrei, eu tive certeza absoluta que ali era o lugar e eu já estava convertida a Jesus Cristo. Isso era uma certeza. Então, Deus faz essas coisas. Não, né? e isso, assim, na verdade, você está falando e eu estou pensando, quantas pessoas estão até assistindo a gente agora e às vezes tem um filho, uma filha, um esposo, uma esposa que tem uma certa resistência Sim. em ouvir que alguém fale, não é, do Sim. evangelho, da salvação. É um motivo de oração. Senhor, fala em sonho. Sim. E Deus usa. Mas exatamente a minha oração em relação aos meus parentes que não são cristãos, eu digo, Senhor... O Senhor me alcançou Sim. sem eu nunca ninguém ter precisado pregar para mim. Faça a mesma coisa, faz de novo. Amém. Né? Porque- Faz de novo. Não, porque é uma... Você tem tantas ferramentas que às vezes se você agir, você atrapalha. É melhor isso você aí. dizer, pô, bota alguém ali do lado. Exatamente. É que nem com o filho. Se você falar, o filho não dá ouvido. Mas se o amigo falar, já tem um peso diferente. Mas veja bem, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É muito mais difícil você convencer alguém.
Sim. Né? Sim. Da sua família, do evangelho, falar de Cristo, há uma resistência. Mas se alguém de fora, um amigo, um colega Sim. de trabalho, um colega de faculdade, né, chega e fala, já tem outro peso. Com certeza. Né? A resistência é bem menor. Com né? certeza, com certeza. E aí, estou aí até hoje, né? Foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Foi aceitar o chamado de Jesus. E estava na agência de publicidade. Estava na agência de publicidade. Estava. Estava lá. E como é que vira professora depois? Assim, enquanto eu trabalhava como publicitária... A gente vê os negócios, mas tem um monte de lacuna que a gente tenta encaixar no... Enquanto eu trabalhava como publicitária, eu fiz o concurso para o município. Mas, demorou muito para eu ser chamada. E aí eu vou trabalhar pertinho da minha casa, ali em Campo Grande. Não, Logo aqui. Bigfield. Tinha que chegar às Do 7 lado horas de da Milão. manhã na escola, né? Ali em 7 Campo da Grande, manhã. 2 conduções, aquelas coisas. Mas foi a primeira e única escola. Professor Gilberto Bento da Silva, lá em Rua Francisco Mota, lá em Campo Grande, na verdade Vasconcelos, mas lá é como Lins e Meia, né? E eu começo como professora. Né? Fiz letras. Primário? Não, nunca. Segundo grau? Não. Né? Pra deixar bem reforçado. Não. Eu dava aula naquela época de 5ª ou 8ª série, né? Sim. Que depois agora já mudou Agora tantas Fundamental vezes. 1, Fundamental 2, aliás, né? E eu dava aula, fiz letras português, né? E literatura, dava aula de português, né? Ninguém nem desconfiaria disso, né? Pela forma como você fala. Né? E uma paixão, né? Dar aula, para mim, é a minha paixão. Né? Não tem como. Eu amo. Me aposentei, mas eu não deixei de ser professora. É uma vocação mesmo, né? E um dom. Porque quando eu fiz o teste de dons, o meu primeiro dom é o de ensino. O meu também. O meu também. Quando a gente fez Uau, já pode pedir música pro Fantástico. Não, eu até fiquei bem surpresa, né? Porque eu sempre fui muito envolvida com música, mas de certa forma a música também ali, quando a gente está no Ministério. Eu também. E quando a gente tá ali naquele momento. Eu também sou psicopedagoga. Aí, tá vendo? Várias coisas em comum. Eu tô vendo como é que eu vou ficar no futuro, tá vendo? E o que acontece? Porque é curioso, porque quando a gente tá ali no louvor, eu fiquei pensando depois, falei, caramba, né? Mas é um processo pedagógico, porque você está ensinando a palavra de Deus através da música. Através da música, entendeu? Né? E é um privilégio. Com certeza. É um privilégio. Então, meu primeiro dom é o dom de ensino, segundo música. Olha. E terceiro pastoreio, né? Então, não tem como fugir. É verdade. Né? Então, isso é uma coisa que Deus me deu mesmo. Né? E eu amo, gente. Quer ver uma coisa que arde o meu coração? É poder ensinar a palavra para as pessoas. Né? Mas eu amo mais dar aula para novos convertidos. Igual ele. É a minha paixão. É a minha paixão. Porque eles estão zerinho. Né? Eles estão famintos, eles estão sedentos. Né? E eu amo dividir com eles a palavra de Deus. Né? E descomplicar, porque às vezes a pessoa chega, não é? Sim. Então, é tudo novo. Você está chegando, você está conhecendo, é como se você fosse um cicerone. Né? Exatamente. Você está conduzindo a pessoa, né? Bem-vindo ao reino de Deus. Né? Exatamente. Sim. É um ofício de Barnabé, entendeu? Sim. Você fica ali, não, vem cá. Né? É um discipulado. É um discipulado. É tipo, a arte da introdução, é propedêutica que chama, né? Você chega e diz, olha só, calma, não é tão complicado assim. É assim, ó. Aí a pessoa vai dizer, tá. É isso, diga isso, cara. Agora ali tá o caminho, agora você vai. Aí você volta e pega outro. É pra lá, ó. Você abre a porta e não é aqui, filho, vai, entra. Mas a gente que não é de família cristã, a gente acha que tudo é muito complicado, né? Primeiro, essa coisa da gente entender, né, introjetar
que você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já está salvo. Ué, peraí, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso dar nenhuma oferenda, as minhas ações, os meus pecados já foram perdoados, e eu aceitei Jesus. Gente, isso no início me deu nó. Me deu um nó. Eu disse, gente, é muito simples, só que é mentira, não é simples. Para que isso acontecesse, teve alguém que decidiu morrer na cruz do Calvário. Sim, é verdade. Deu a sua própria vida, né? Abriu mão de tudo para que você aí sim, num simples gesto de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E aí você está salvo. E até esse simples gesto de aceitá-lo, você tem todo um convencimento que você não percebe. Não. Que é o Espírito, que a ação é de Deus, na verdade, não é nossa, não né? é nossa. Não é nossa. Você vê, Deus precisou de quase um ano, mesmo me dando o mesmo sonho, para Ele primeiro me convencer, quebrantar o meu coração, me mostrar uma igreja. Olha só, olha o processo, gente. É um processo muito grande. Primeiro eu não acreditei em nada. Primeiro Deus me limpou, porque era uma pessoa que eu dava doce, né? Eu ia cartomante, eu acendia a vela, essas coisas, Como diz o Caraca, fazia de um tudo, né? Fazia de um tudo, né? Então, aí teve um período em que eu não acreditei em nada. Eu disse, gente, não quero saber de mais nada. Era Deus limpando. É como a terra, né? Tirando a terra, ele preparando a terra. Aquele copo que está cheio de Exatamente. dá aquela limpada para botar. Você não pode colocar, né, vinho novo em odres velhas, né? Exatamente, senão esgarça, né? Arrebenta. Não, e a vida dos outros, ela acaba sendo usada em seu benefício. Eu lembro que quando eu acabo indo parar na igreja, todo um apelo, até conseguir, e descubro que tem uma naquela igreja metodista do Meyer ali. Aqui em pé. Sim. Daí eu fui, um belo dia de noite, aí eu olhei e fiquei com vergonha. Digo, não vou lá, não, tá mal, com a igreja era para dentro, assim. E tinha uma irmãzinha, meio no escuro, lá de fora no portão. Aí eu parei, olhei e digo, não vou atravessar a rua, vou voltar. A irmã não vem. Aí eu vou voltar. Daí eu fiquei com vergonha. Ela ia atravessar a rua para me buscar. Eu pensei, pô, mano, toma vergonha, pelo amor de Deus, vai deixar a senhora atravessar a rua. Exatamente. Aí, tipo, eu não sei nem o nome, não sei nem quem é, entendeu? Mas A importância que ela teve naquele dia ali, ela devia estar com um problema interno. Pô, eu chamo ou não chamo? Sabe aquele negócio que eu falo ou não falo? Ele está olhando, será se eu chamo, será se eu não chamo? Mas se ela não falasse nada, eu teria voltado. Mas ela foi corajosa também, né? Porque ela poderia muito bem, você poderia ter dado, né? Falando assim, é um monte de coisas, a gente demora muito tempo para acontecer de repente. Demora muito tempo. 30 anos, eu me converti com 30 anos, gente. Eu fui um pouquinho antes que 28, 29, então, eu já 27, estava na 28. minha idade adulta. Sim. Então, era ainda aquela era jovem, coisa... mas estava no... Exatamente. Então, era aquela decisão, adulto, né? decisão mesmo. Não, né? Já tinha um passado para você olhar para trás e dizer, mas isso eu aqui acho... eu já entendi que não serve. Exatamente, não serve mais para mim. Isso não ia assim, mas, por exemplo, você estava com 30 anos numa outra geração. E eu digo assim, o que eu quero dizer com isso? Porque hoje, com 30 anos, muita gente não tem a maturidade que se tinha com 30 anos quando você tinha 30 anos, entende o que eu quero dizer? Exatamente. Então, assim, o novo 30 é quase 20, né? Isso. Então, assim, e Deus, de repente, tudo que você viveu, né? Desses lugares por onde você andou, a questão da sua mãe, de você ter acompanhado tudo isso. Então, assim, tudo isso foi moldando você e te preparando para esse momento. Exato. Né? E como Deus tem um tempo perfeito, né? De quando o nosso coração tá aquela terra pronta, né? Para que a semente, quando ela brotasse ali, encontrasse, de fato, o espaço que precisava para poder germinar, né? E crescer. E você tá aí, né? Graças a Deus. Não, e mais, foi no exato momento em que eu me tornei órfã de vez, porque meu pai já tinha falecido quando eu tinha 7 anos, e eu ia ficar órfã. Aí o pai o meu pai me convida para fazer parte da família dele. Graças a Deus. Isso é fantástico, gente. É que Deus não exige nada de nós que Ele também não tenha feito, né? Exatamente. Tim Keller fala do quarteto dos vulneráveis. O necessitado, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Sim.
É o desejo de que todos eles estejam em família. Então, Exato. quando faz, eu também sou órfão. Então, quando falta, eles não. Tem um lugar para você aqui. Exatamente. Você não, tem um lugar na mesa. Isso chega a arrepiar. Mas é uma grande verdade não, mesmo. É. Porque isso gera uma vulnerabilidade assim, né, emocional em tudo, né? E Deus entende isso, ele conhece o Você sofrimento perde a raiz, do homem. perde o chão e olha e agora. Exato. E Né? você teve essa referência. E o curioso disso tudo, né? Que Deus ter te mostrado o pastor Washington. E você muito conectado a essa questão do ensino. E o nosso pastor 100% ensina, né? Então, Sim, 100%, né? então, até nisso, porque foi através desse momento aí que... Como é que começou esse processo do seu discipulado? Como é que foi isso? Já que ele faz parte, né, desse momento todo da sua vida. Sim. Quando eu entrei na igreja... A primeira coisa que Deus falou para mim, ele disse, eu não quero que você tire poeira do banco da igreja. Eu não quero. Então, significa que eu teria que trabalhar logo de cara. E foi mesmo. Eu cheguei já querendo saber o que eu ia fazer, o que eu não ia. E um ano, não chega a 2 anos depois de convertida, eu acabo dentro de uma sala de aula, né? Dando aula. O pior é isso, que dando é o caminho aula. Natural, assim, você só vai e faz. Exatamente. E não era qualquer turma, era a turma do doutor Oscar Ribeiro, que era um mestre dos mestres dentro da Igreja Batista do Meier. E ele chegou para mim e disse assim, olha, eu vou entrar de férias. Você vai ficar no meu lugar. Eu, oi? Eu? Aquela olhadinha para trás, né? Convertida há pouquíssimo tempo, ainda estava aprendendo da palavra, mas ele sabia que eu tinha tanta vontade de aprender, que ele sabia que se ele colocasse na minha mão, eu ia estudar e eu ia dar aula. E eu dei, durante o período em que ele esteve de férias, eu assumi a classe dele. Então, o doutor Oscar já é falecido, né, um médico, mas ele foi, assim, alguém que me ajudou muito na minha caminhada, no início da minha caminhada cristã. Eu posso dizer que ele foi meu pai na fé. Né? E aí começou, né? E o gosto, né? Sempre ávida por aprender da palavra. Eu sentava com a Bíblia, manual bíblico, dicionário bíblico. E hoje tu tem tudo no celular, né? Antigamente tu tinha o trabalho de abrir. Mas até hoje, para estudar a Bíblia, tem que ser com papel. Porque papel e caneta eu rabisco, eu coloco, ai que lindo, ai chorei. Eu sou assim. Não, e esses dias, porque esses dias você falou isso, eu lembrei de um vídeo que eu assisti e um professor, até alguém conhecido, agora não me recordo quem era, ele estava falando justamente sobre isso, porque hoje as pessoas têm muito hábito de escrever no celular ou escrever no computador enquanto de repente está assistindo algum vídeo, alguma coisa assim. Aí ele estava falando da importância de se resgatar o escrever na mão. Sim. Porque ele falou, quando você escreve ali, quando você simplesmente digita, você está computando naquele hardware ali. Agora, quando você tem o trabalho de você escrever, você está computando mais aqui. Então, com certeza. a gente memoriza melhor. Memoriza melhor. Então, né? Aquela memória sinestésica, né, que chama de... Isso, porque assim, é uma geração que está perdendo muito isso. Sim. Né? Então, você tem vários prejuízos, na minha opinião, de você... A questão da escrita, porque a caligrafia é só Jesus na casa, Jesus, né? misericórdia. A questão do processo da simplificação, de você abreviar. Sim. Então, assim, a linguagem fica pobre, eles perdem um repertório, né? De linguístico e tal. Aí você vê muito prejuízo. E a pessoa que, no futuro, vai ter uma dificuldade de uma colocação profissional. Eu imagino esse pessoal fazendo uma redação. Não, e até de entendimento bíblico. Você vai pegar, às vezes você pega um salmo, a pessoa não consegue entender o que está dizendo ali. São os analfabetos funcionais. O cara não na tem, época dos ele analfabetos não consegue interpretar um texto. Não. Tem um filósofo da linguagem que é Wittgenstein. Ele diz que o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Sim. Ele não expande, ele vai ficar ali. Sim. E a interpretação dele, aí ele vai pegar um texto bíblico, ele não vai desenvolver. Aí fica tipo aquelas bíblias de caixinha de promessas, sabe? Ele puxa um negócio que é bom para mim. Ou então aquele versículo que já vem, né, no aplicativo da Bíblia, que ele recebe acabou, todo dia, né? recebeu todo dia, para mim tá ótimo e fim de papo. E aí não desenvolve não, a relação dele com... Exatamente. Ainda mais que eu sou professora da classe 201, né? Da maturidade espiritual, a pessoa não amadurece. Então,
isso tem na Bíblia? Eu já vi pessoas perguntarem para mim, e não eram recém-convertidos. Sim. Eram pessoas que já tinham uma caminhada cristã. Ué, mas isso tem na Bíblia? Eu digo, meu Deus, como é que pode? Mas por que não lê? Não quer ter trabalho de ler? Não. Né? Então ficam imaturos. Sim. E aí, hoje em dia, com os falsos profetas que estão aí falando barbaridades na internet, se assimila tudo. Ele continua com fome, porque ele não se Sim, alimenta. é E quando você está com fome, você come qualquer coisa. O que tiver, Ele fica só beliscando. Né? Exato. Não senta para comer um prato de Exato. comida. Não, né? Exato. Tá só na pipoca e no... No nugget com batatinha. Exatamente. Mas é isso. Infelizmente, essa é a geração que está aí. É. E a gente comemorando esses 20 anos, como é que chega na Carioca, como é que desenvolve, como é que cresce e aparece na Carioca, que nem minha mãe que falava isso pra mim, ó, cresce e aparece. Outra coisa que ela falava pra mim, ela pegava o chinelo, aí tu ficava, não, mãe. Ela dizia assim, ó, tu tem medo, mas não tem vergonha, né? Sim, são duas coisas. Tem que combinar, são duas coisas totalmente diferentes, né? Tem medo, mas não tem medo. Aí ela fala, cresce e aparece. Eu digo, tá, mãe, como é que cresceu e apareceu assim na Carioca? Bom, eu tô porque na desses Carioca 30 desde o anos, início. 20, É isso que eu ia né? falar. Que é uma que ajudou lá, que pegou Uma das as pás pedras de pedreiro fundamentais. assim, jogou. Sim, jogou o eu chapisco. tava lá, né? Jogou o chapisco no muro. Exatamente. No Eu estou cinema, na velho, Carioca desde o início, desde a fundação. Eu vim com o pastor Washington da Igreja Batista do Meia. Eu sempre digo que eu Lá no sou... Souza Marques, Exatamente. Eu sou igreja com propósitos antes de estar numa igreja com propósitos, né? Porque quando nós estávamos no Meia, pastor Washington já estava falando sobre igreja com propósitos e eu me apaixonei. Para mim era aquilo, né? Você tem um dom e você vai trabalhar no ministério do dom que Deus lhe deu. Sim. Isso para mim é o máximo, não é aquela coisa. Não, fulano, você tem um jeitinho, né? Ah, vai você, eu te ajudo. Não, isso não existe, é o seu dom e você vai trabalhar no dom que o Espírito Santo lhe concedeu. Então, eu amava, disse, gente, é isso que eu quero para mim. Quando o pastor Washington sai da igreja e funda a Igreja Batista Carioca, eu já estava dentro, né? Eu já estava inserida no contexto. Era a igreja com propósitos que eu queria. E aí, logo no início, eu já não começo como professora de classe, né? Começo na adoração, né? Cantando no louvor. E depois é que eu começo a fazer parte do que se chama de circuito carioca, que nada mais é do que são as classes, né? Da visão. Né? 101, 201, 301, 401, e nós tínhamos a 501, que era adoração, né? E ali eu começo. E estou trabalhando com a 201, ajudando pessoas a crescerem na fé, a aprenderem a tirar um momento para ter a sós com Deus, que hoje em dia é muito difícil. É atribulado, atarefado, são múltiplas tarefas. Você perde muito tempo numa cidade desse tamanho, se Os deslocando. trajetos, E aí aí você aprende que Deus, ele tem um momento em que ele quer estar a sós com você. Sim. Ele quer conversar com você através da leitura da palavra, que a Bíblia é um diálogo. Sim. É verdade. A Bíblia é um diálogo de Deus com você, através da oração, né? Então, você precisa ter esse momento. Então, a classe 201, que é a minha classe, já puxar logo a brasa para minha sardinha, e vocês também passaram pela minha classe. Então, a gente aprende isso, a valorizar o estudo da palavra, valorizar o seu tempo com Deus, a sós com Ele, valorizar a comunhão com os irmãos, que é uma coisa que depois da pandemia, muita gente se acomodou. Com certeza. E na verdade, não está nem cumprindo aquilo que a palavra está dizendo, não tem comunhão com ninguém. Então, a classe 201, ela fala justamente disso. Esse resgate mesmo, né? Exatamente, esse resgate de você com Deus. Porque a pessoa vai tendo as suas tarefas ao longo do dia e tira o que resta para Deus. Não, Deus quer de você, você tem 5 minutos só. Dê o seu melhor dentro desses 5 minutos,
né? Esteja ali, se derrame diante dele. E aí você vai crescer, porque o que é você ser maduro na fé? É você ser parecido cada vez mais com o seu paradigma, que é Jesus Cristo. Sim. Né? E o Espírito Santo ele vai trabalhando, e uma das funções dele é imprimir em nós o caráter de Cristo. Sim. Você está ali. E se você não tirar esse tempo, ainda mínimo que seja, na verdade, é o tempo inteiro. Sim. Né? Na hora que... Exatamente. Mas há um momento específico que vocês... Não, agora intencionalmente eu vou... você para, é intencional. Né? E tem que ser intencional. Porque se você ficar naquela... Ah, não, eu não sei... Não, eu vou fazer. Tem que ser disciplina. Sim. Que senão você não faz. A nossa tendência é não fazer, gente. Sim. A nossa tendência é não fazer mesmo, é não estar ali junto com Deus, né? Estar com Deus. A nossa carne, ela não quer. Ela quer muito pelo contrário, nos tirar da presença de Deus. Então, tem que ser intencional mesmo. Tem que ser aquela coisa de disciplina. Hoje, às 9 horas da manhã, todo dia, às 9 horas, eu vou tirar, vou sentar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou estudar e ter comunhão com Deus. Tem que ser, porque senão não vai. Não vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. E, tipo assim, nesse tempo todo de caminhada cristã, na Carioca, fez várias coisas, né? Sim. Circulou não só no circuito, pelo lado de fora do circuito também, mas sempre tem aquilo que a gente ainda não fez. E tem um negócio lá dentro, assim, seja pessoalmente, mas digo para Jesus, né? Sim. Tipo aquele projeto pessoal ou mesmo dentro da igreja que você ainda não fez, mas tem que estar lá dentro. Tem aquele negócio queimando que não, eu ainda vou fazer. Aquele ainda vou fazer que tenho que fazer. Não é tipo aquele... quem sabe um dia, talvez. Não é uma tipo dessas, quem um sabe. sonho. É tipo assim, eu não tenho sonho, tenho plano. Isso, o meu plano é esse aqui, um projeto para eu fazer. É assim, por incrível que pareça, como eu conheci os meus dons, eu trabalho dentro dos dons que o Espírito Santo me deu. Mas arde o meu coração trabalhar com os novos convertidos. É o que me arde mais o coração. Eu já cheguei a trabalhar algumas vezes, mas é isso que me arde o coração, né? Trabalhar com discipulado. Eu amo ser discipuladora. Amo, mas discipulada em grupo, porque eu gosto da interação. Sim. Né? É tão gostoso esse momento aqui, com certeza, que você fala, Fabiano fala. Você não sabe para onde vai a conversa, você só vai indo. Não, exatamente. E são histórias diferentes e, assim, é justamente nesse encontro coletivo, assim, que um vai edificando o outro. Exatamente. Então, eu gosto desse discipulado. Não que a gente desmereça o discipulado 1 a 1. É importantíssimo, mas o meu chamado é para trabalhar com grupo. Né? E essa coisa da interação, você aprende um com o outro, a comunhão. E no reino de Deus, todo mundo nasceu de novo. Sim. Independente da idade biológica que tenha. Sim, é verdade. Aí você tem um jovem, tem um idoso, tem um de meia idade. Nesse grupo, quando tu junta todo mundo, você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é ali que vai, aquela troca. Sim, gente, nós, na verdade, nós somos todos, fazemos parte de uma grande engrenagem. É verdade. Né? Então, eu preciso do Fabiano, eu preciso da Manuela, Fabiano precisa de mim, Manuela precisa de mim, e vocês um do outro, porque essa é a engrenagem. O reino de Deus é isso. Com certeza. Né? E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca dentro de uma igreja pessoas de todos os tipos, de todas as realidades. Parece casa de doido. Sim. Né? Só compara muito com a Arca de Noé, né? Cheio de animalzinho diferente. Cada um com seu odor característico. Mas é maravilhoso, né? Igreja é um projeto maravilhoso de Deus. É uma comunidade. Né? É uma comunidade. E aí o cara pegar que é uma característica da nossa geração também, principalmente depois da pandemia que você falou, o cara vai pegando ele se torna tipo um aferidor de medida. Ele é a referência. Ele é a referência. Sim. Isso me serve, isso não me serve, eu não gosto. É um crítico. E é tudo individualizado, né? E você está nesse individualismo ali, vivendo... Só que o evangelho, querendo ou não, Sim. ele é
ele é corpo. Mas no sabe, corpo. eu acho corpo, que... né? Ninguém, ele é um organismo. Exatamente. Tem a organização da igreja que tem que ter, mas Sim. o organismo é o que é o Somos reino, né? nós, Mas né? eu acho que, assim, uma característica... Você falou um negócio agora e me ocorreu o seguinte. O que eu sinto hoje é que as pessoas passam tanto tempo nas redes sociais e ali você está sempre vendo alguém fazendo alguma coisa. Sim. Né? Só que você mesmo não faz. E a pessoa, às vezes, vai para a igreja no mesmo espírito de ir para ver as pessoas fazendo alguma coisa. Seja adorando, ou o pastor pregando, ou alguém dando aula. Mas, assim, o reino de Deus é um reino ativo, um reino de Sim. vida. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Exatamente. Então, assim, cada membro tem uma função e os membros, eles não param. Sim, né? exatamente. Então assim, eu penso muito nisso. As pessoas vão para a igreja nesse espírito mesmo, né? De simplesmente ir lá como um espectador, assim como quem está no celular, passando ali o Rios. Exatamente. Eu vou escolher o que eu vou... Por isso que tem pessoas que não param em igrejas. Sim. Hoje estão aqui, amanhã estão ali, amanhã colar. Porque está nisso, né? Eu estou escolhendo, é um cardápio. Qual é a igreja que eu quero hoje? Eu quero uma igreja mais movimentada, mais do fogo. Hoje eu quero hoje show. eu quero show. Hoje eu quero uma coisa mais contemplativa. Não, gente. Não, e tem gente que parece que vive no... A gente falou um negócio do não, né? Tipo, tudo bem, você tem os 10 mandamentos, são os nãos que Deus te dá. Sim. Não isso, não aquilo, não aquilo. Tá bom, aí chega Jesus e diz, agora você vai e faz isso, vai e faz aquilo. Aí tu fala, o que você está fazendo? Diz, não, eu continuo não matando, eu continuo não roubando. Mas o que é que você está fazendo? Exatamente. Ele continua naquele espírito religioso ali. É o religioso. Ele vai lá, ele cumpre o tempo com Deus só no horário do culto. Exatamente. Ele vai lá, faz o que ele tem que fazer. Tipo, chega depois que começou o culto e vai embora antes do amém final. Para não ter que interagir. Vou botar aquela roupinha bonitinha de domingo, vou lá, assisto ao culto, que é totalmente diferente de prestar culto. É verdade. Sim. Eu assisto ao culto. E não é nem o assistir de dar assistência. Não, assistir ao, não é exatamente, assistir sentado, aí, nossa, mas desafinou. Ai, que roupa horrível. Jesus misericórdia. Ai, aquele cabelo. Ai, aquele cabelo. Não, e o pior é que ele não leva mais a Bíblia. Eu sou da Bíblia. velha guarda. Eu ando com esse negócio caindo aos pedaços aqui na minha mão. Porque o celular tem muita distração. Então não, porque uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Né? Sim, exatamente. Só que o cara vai com o telefone celular. Ele não é a Bíblia. Ele tem, por um acaso, um aplicativo onde está a Bíblia ali, mas tem várias outras coisas. E, às vezes, você está ali, o infeliz está mexendo, falando, mandando mensagem. Eu falo que todo mundo aqui faz isso. Né? Então, acaba... Você traz a distração junto. Sim. Na prestação do culto. Eu vou fazer aqui um meia-culpa, tá? Não. Eu levo o celular pro... A Bíblia está no celular. Mas ela fica dentro da bolsa, né? E eu acompanho, né, ali o texto bíblico, mas realmente eu concordo com você, porque quando você olha, né, dá uma olhada no geral... Tem gente que está vendo o WhatsApp, tem gente que está vendo o Instagram. Gente, não é para isso. Você está na casa do pai. Com o pessoal mais maduro, ele ainda tem essa consciência. O pessoal mais jovem, ele... Não tem muito esse... Ele diz, tu pergunta, o que o pastor falou? Também, não é. É tipo assim, eu tenho a Bíblia e ela me dá várias versões. E como eu sou uma pessoa muito chata, ele está pregando lá, eu estou lendo a versão que ele está pregando, daí eu vou ver nas outras o que ele falou. Eu também só gosto que de nesse, fazer Só que nesse ínterim, daí assim, vem a mensagem. Você está com o seu... Pá! O WhatsApp, fulano falou não sei o quê, ciclano disse não sei o quê. Eu gosto de ver na NVI, na linguagem de hoje. Eu gosto de ver, porque às vezes tem uma palavra que você fica assim, nossa... Ele falou um negócio que te lembrou, outro que te puxou. Sabe, não captei bem. Eu vou ver nas outras traduções. Você falou, eu lembrei que no Dia das Mães, o pastor pregou sobre o Provérbios 31, né? E ele falou, né, que num dos versículos lá, que a mulher virtuosa, ela olha para o futuro e ri do futuro. Isso. Só que na versão que ele estava lendo, né, não tava tinha outra futuro, coisa. Tira de onde isso? Aí o legal... Aí começa aquele... Não, mas aí o legal é que você tendo a Bíblia, essa Bíblia, o aplicativo com outras versões, aí você não dá pra consegue... andar com calhamaço de negócio. Antigamente a gente iria, né, com um monte de Bíblia, vários rolos, né? Não dá. Pô,
tipo assim, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Sim, que eu com acho certeza. que a gente tem que se alertar para... Porque é que nem um martelo. Você pode usar para construir alguma coisa ou pode usar para dar na cabeça de alguém, né? Ele pode ser tanto para tirar um instrumento para te ajudar e para facilitar a sua vida, ou ele pode ser muito prejudicial. Então, no que diz respeito à vida espiritual, eu acho que você tem que saber lidar, saber usar. Sim, não é negar e nem liberar demais. E o celular é um ótimo veículo, recurso para você falar de Jesus para as pessoas. Né? Para você enviar um vídeo, para você mandar um versículo. Eu comando um versículo bíblico todo dia, né? Então, isso é uma maneira de você estar levando Jesus para as pessoas. Ótimo, agora aquela pessoa que fica joguinho e blá, blá, blá. Lógico, você dentro de casa, você pode fazer alguma coisa ou outra. Mas eu gosto muito de eu gosto muito de geopolítica. Então, eu fico lá caçando, né, pastores que falam de geopolítica. Eu gosto de escatologia. Então, isso aqui é uma ferramenta que eu vou muito caçando um monte de coisas, né? Então, é interessante que tudo isso foi para que a gente facilitasse a nossa vida e a gente tivesse mais tempo. Parece que a gente tem menos tempo ainda. Exato. Porque sobrou o tempo, daí o pessoal enche com outras coisas. E agora até assim, falando, a gente está conversando, mas uma coisa ficou, né, do que você falou também, sobre essa importância de a gente não se deixar levar pelo comodismo, né? De estar na igreja e você participar. E você tem uma trajetória, assim, né, de vida com Deus, eclesiástica, de estar muito tempo nas igrejas, sabe? Sim. Né? Eu fiquei 17 anos na primeira e estou há 20 anos na Carioca. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque, assim, raiz, né? É isso que eu ia falar. Porque Jesus fala que, né, para que a gente fosse, né, vá e dê muito fruto. Uma árvore para dar fruto... fruto é ótimo, né, Cebolinha, né? Uma árvore para dar fruto. Uma árvore para dar fruto, ela precisa... Tem que ter um momentinho, né? Tem, faz parte. Árvore faz parte. Uma árvore para dar fruto precisa estar plantada em algum lugar, né? E ela precisa ser cuidada. Né? Então, são vários assim, fatores que, ao longo desse período todo que você tem a tua vida espiritual, eu tenho certeza que você viveu muitas experiências em que você se permitiu ser cuidada, ser podada, porque a árvore, para poder dar fruto, ela também tem que passar pela poda. Então, às vezes, para que isso aconteça, você precisa estar plantado em um lugar. Sim. Né? Então, assim, a gente também vem de uma história de que a gente ficou bastante tempo na igreja, de onde nós éramos, e hoje nós estamos ali na Carioca, não é? Onde a gente pretende também ser plantado, ser cuidado, ser podado, tudo isso. Então, e hoje a gente vê esse processo das pessoas não se deixarem permitir serem cuidadas, né, Lúcia? Então, assim, você que tem essa experiência, né, de você lidar com pessoas que vêm de outras igrejas por conta da classe que você tem ali. Então, é uma percepção que você nota isso? Das pessoas, de repente, chegarem ali nessa imaturidade, mas mais porque não se permitiram estar plantadas em um lugar, serem cuidadas, e já querem dar fruto, mas não querem passar pelo processo do cuidado. O que acontece, às vezes, é que as pessoas chegam com uma expectativa de uma igreja de onde vieram. Isso eu estou falando daqueles que já vieram de uma igreja. Sim. Então, eles querem colocar a Carioca dentro de uma forma. E o pastor Washington dentro de uma forma. Sim. Isso não vai acontecer nunca. Né? Nós somos batistas e a igreja carioca tem o jeito carioca de ser. Sim. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas não se permitem porque elas querem que a igreja seja do jeito que elas querem. Sim. E isso é uma coisa muito complicada, porque se ela não tem uma maturidade, mesmo pensando assim, ela for imatura, ela vai criar grandes problemas dentro da igreja. Sim. Grandes problemas. Né? E a gente sabe disso, a gente conhece a igreja já há muito tempo. A gente sabe disso e como que começa a minar o pastor, começa a minar a igreja com outras pessoas, aí ela sai e saem as outras pessoas também. Então, isso é muito ruim. Né? E as pessoas que são novas convertidas, elas precisam encontrar um ambiente onde que elas sabem que elas vão ser cuidadas. Sim.
Sim. né? E a Igreja Carioca, ela Elas podem crescer. exatamente, ela tem essa preocupação de não deixar o novo convertido solto. Os Sim. ministérios abraçam logo. Sim. Ele é logo encaminhado para a classe, de uma classe aqui, outra ali, outra A colar. célula também, que é pra outro uma lugar de acolhimento, célula, de que é um cuidado, local né? maravilhoso de acolhimento. Então, a igreja, ela precisa ser isso. Ela precisa cuidar do que chegou machucado de um outro lugar ou insatisfeito de um outro lugar, como ela também precisa estar de braços abertos para aqueles que estão chegando zerados, Sim. né? Sim. E precisam ser abraçados como um bebê, né? De colo. Precisa dar colo para ele poder ser alimentado e para poder crescer saudável. Porque Amém. crescer, toda igreja cresce. Uhum. Mas crescer saudável é outro departamento. Porque É. se você não cresce saudável, seu fruto não é saudável. Com É certeza. verdade. E se você não é saudável, você vai adoecer outros. É. Vai adoecer outros. E pra gente, como é que chama? Arrematar? Arrematar o que alinhavamos até agora. Passa muito rápido. Pra gente arrematar o que a gente alinhavou até agora, Sim. que recado você tem para deixar para quem está nos ouvindo sobre Cristo da Carioca, sobre o que você quiser? Frutificação, É só sobretudo olhar ali, Pra lá? para lá. câmera da verdade. A lente. A lente da verdade. Você. Não, gente. Você mesmo, é você. Você mesmo. É com você que eu estou falando. Então, gente, para aqueles que são crentes, leiam a palavra. A palavra, ela é o nosso alimento. Não seja preguiçoso. Estude a palavra. Nós estamos vivendo, creio na minha concepção, os últimos tempos. Nós estamos vivendo no tempo da apostasia, nós estamos vivendo no tempo dos falsos profetas. Se você não se alimenta da palavra, como o Fabiano falou, qualquer coisa que derem para você, você vai comer e você vai cair. Então, não seja preguiçoso. Leia a palavra. Gente, conforme nós vamos lendo a palavra, o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos de uma forma que a gente diz assim, mas eu li isso? Não, eu não li isso. Porque o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos. Então, o primeiro recado é para o crente. Segundo recado, para aquele que ainda não conhece Jesus, você está esperando o quê? Não deixe para depois. Jesus falou com aquele, né, que estava juntando riquezas. Louco, você vai morrer para a quem você vai dar a sua alma? A quem? Então, só há dois caminhos, né? Aliás, só há um caminho, né? O caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Mas você pode ir para outro caminho também, se você desejar. E não há outra forma de você ir a Jesus depois da sua morte, meu caro. Então, a hora é agora. Aceite Jesus. Ele ama você. Ele espera por você. Tá? E venha para Carioca. A Carioca está aberta, com os braços abertos. Estamos completando 20 anos de caminhada. Então, vem para Carioca. Vem ser feliz. E vem ser feliz na Carioca. O recado tá dado. Mais do que dado. Você Bate ouviu. chapéu também, Lúcia. Pronto aí. O recado tá dado. Você ouviu. E curta, compartilhe, se inscreva. Vem nos visitar, Rua Getúlio, número 18. O CEP, eu não sei, mas você procura depois. É aqui no Meia. Vem e a gente vai te receber com os braços abertos. Você vai ser muito bem recebido. Com certeza. E é isso. É um mês de celebração. É um mês de celebração. Você é nosso Venha convidado, nos conhecer. Né? Isso Oi? mesmo. Nosso convidado a estar conosco nos Isso cultos. mesmo. E dá uma olhada lá no na nossa página no YouTube. E você vai gostar porque você vai ser edificado. Amém. Como eu aposto que você certeza. tenho convicção que você foi edificado hoje. E o recado está dado para você. E então, vem ser feliz na Carioca. Isso. Deus te abençoe, meu irmão. Tchau.